Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou apresentar 24 tópicos de meus estudos referente ao direito constitucional sobre o assunto da organização do Estado. Conceitos e características da organização do Estado. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entes federativos autônomos. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Os territórios federais integram a União. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos públicos. Nos termos da Constituição Federal Brasileira, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. O princípio federativo tem por elemento informador a pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal, posta cada qual no âmbito de competências previamente definidas. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. A Constituição Federal completou 30 anos em outubro de 2018. Nela foi consagrado que a Federação Brasileira apresenta 4 componentes: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Vale salientar que o Distrito Federal é uma entidade federativa anômala, porque acumula as competências dos Estados e dos municípios. O Estado Federal possui como característica essencial a descentralização político-administrativa, prerrogativa fixada de forma expressa na Constituição. Sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual. Far-se-ão dentro do período determinado por lei complementar federal. Dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Compete privativamente à União legislar sobre. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Bons estudos e até o próximo vídeo.